Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje a gente vai falar sobre a série da Quarta Asa ou a série O Empyreano. Especificamente, a gente vai falar sobre o terceiro livro, Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros, e eu vou contar pra vocês se eu achei que valeu a pena ou não essa leitura. Spoiler! Teremos muitos problemas pra discutir nesse vídeo. Antes de começar, quero fazer um disclaimer importante. A série dos Empyreanos e a Quarta Asa tem uma legião de fãs muito grande, que são inclusive muito ativos nas redes sociais. Se você é um desses fãs e não gostou do que eu falei aqui, por favor, não se sinta pessoalmente ofendido. Comenta aqui embaixo comigo o que você gostou no livro que talvez eu não tenha citado, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não tenha visto, pode ser que seja alguma coisa que eu não tenha sentido da mesma forma que você, e é uma opinião diferente e não um ataque pessoal. Além disso, se o livro funcionou pra você e não funcionou pra mim, que bom! Fico feliz que ele tenha funcionado pra você. Isso não invalida nem a minha nem a sua experiência como leitor. Tá bem? Caso você esteja chegando aqui de paraquedas, ou então que você não se lembre, vamos para um breve resumo do primeiro livro dessa série. A Quarta Asa, ou o Empyreano, se passa num país mágico chamado Navarre, em que a gente acompanha a história de uma menina chamada Violet Sorrengail, cujo sonho era ser escriba. Ou seja, ela queria passar na prova para ser escriba, que é tipo uma pessoa nesse país que funciona como uma historiadora e arquivista. Porém, a mãe dela é uma das maiores generais do país, que é uma montadora de dragões. E ela quer que a filha passe pelo teste letal para se tornar também uma montadora de dragões. A filha provavelmente vai morrer, porque a filha tem problemas corporais, que a gente vai falar depois, mas a mãe não tá nem aí, ela quer que a filha passe pelos testes. Uma baita mãe. Tudo isso, evidentemente, para garantir a honra da família Sorrengail, que é uma família de montadores de dragões. No primeiro livro da Quarta Asa, a gente acompanha a trajetória da Violet quando ela entra na academia para montadores de dragões depois de passar dessa prova letal nas primeiras páginas. E ela começa a descobrir não só a magia dos dragões, como também as intrigas políticas no reino de Navarre, e inclusive intrigas que a mãe dela está envolvida. E ela também vai começar a interagir e se juntar com um grupo de ex-separatistas da academia, inclusive um menino que ela detesta, mas passa a se apaixonar por, naquela lógica enemies to lovers que a gente tem visto essas fantasias que estão fazendo mais sucesso. E aí, assim, já vamos para os primeiros dois livros. É uma série que tem bastante furo e bastante quebra de personagem? Sim. Ainda assim, tem sido uma leitura interessante. Por exemplo, a mãe da Violet coloca ela nesse primeiro ano numa prova letal, mas já no segundo livro ela faz de tudo, e aqui sem dar spoilers eu vou dizer de absolutamente tudo, para salvar a vida da filha. Então parece que a gente tem uma incoerência aí. E esse é só um dos exemplos desses furos e dessas quebras de personagem, mas eu quero dizer que apesar deles, a série é bastante divertida. Eu gostei do primeiro livro e gostei mais ainda do segundo, e eu acho que entre essas romantasias que estão fazendo muito sucesso hoje em dia, a Quarta Asa figura entre uma das melhorzinhas. Além disso, eu gosto do sistema da magia que a autora criou, eu gosto de fantasias com dragões e gosto quando isso é bem trabalhado, e acho que ela criou muito bem a relação entre montador de dragão e dragão, de uma forma que é um pouco diferente de outras coisas que a gente já viu. Tem elementos de vários outros lugares, por exemplo, elementos de Eragon, porém funciona de uma forma um pouquinho diferente. E eu gostei disso. O primeiro livro, que é literalmente a Quarta Asa, eu só considero ele ok, porque eu acho ele bastante óbvio. Eu tenho problemas com muitas das histórias de Enemies to Lovers, e já dá pra ver nos primeiros capítulos quem que vai ser o menino pelo qual ela vai se apaixonar e tudo certo, que é o que efetivamente acontece. Então eu acho que por essa obviedade, o livro perde uns pontos. Já o segundo livro, que é Chama de Ferro, dá uma melhorada assim, ó, muito boa, porque a gente tem uma exploração maior da política ali do reino de Navarre e tudo mais. Então, pra mim, dos três, Chama de Ferro é o melhor. E eu pensei, vou ler Tempestade de Ônix. Terceiro livro da série, o que acontece no geral? A gente vai num crescendo, né? As coisas vão melhorando, as intrigas vão ficando mais intrigantes, né? Quebrei a cara no asfalto. Este terceiro livro é o puro suco do caos e da farofa, tá? Esse terceiro livro também é focado na Violet, mas dessa vez numa parte do reino chamado Aretia, em que ela e outros revoltosos estão tentando encontrar formas de evitar que invasores mágicos mais poderosos que eles invadam tanto Aretia quanto Navarre. Eles partem para uma jornada em algumas ilhas que não estão no mapa, e nós já vamos falar sobre isso, para tentar achar essa magia perdida que vai ajudar eles e para encontrar uma raça perdida de dragões que talvez possa ajudar eles. E aí, assim, vamos falar sobre probleminhas do livro.
Eu deixei os meus últimos 2 comentários pro final, por uma partezinha dos capítulos aqui do YouTube que vai estar com spoiler. Então eu vou fazer tudo sem spoiler, e aí quando chegar na parte dos spoilers eu vou avisar que vai ter spoiler e vai estar no capítulo do vídeo do YouTube também, tá? Questão número 1 do livro de Caos e Farofada é que a autora simplesmente inventou coisas do joelho. Lembra das Ilhas Mágicas que eu acabei de falar que a Violet vai com os amigos dela pra tentar achar a magia perdida? Então, as ilhas não estarem no mapa é só a ponta do iceberg, porque a gente percebe claramente vendo o livro que essas ilhas não estavam no plano original da autora. Ela simplesmente inventou essas ilhas no 3º livro, tentou encaixar na história, inclusive deixando fora do mapa, o que como leitor de fantasia me incomoda profundamente, e o encaixe que ela colocou para essas ilhas não fez muito sentido para mim. Se funcionou para você, que ótimo, fico feliz. Mas pra mim não deu, eu fiquei com a constante impressão de que foi uma improvisação, inclusive porque esses lugares que são importantes geograficamente pro Reino de Navarre não são citados nos primeiros 2 livros. Então temos, pra mim, um problema de construção de mundo. Problema número 2 desse livro de Caos e Farofada é que a viagem para essas ilhas não precisava ter sido feita desse jeito. Nós temos viagens, se eu não me engano, para 5 ilhas, das quais só 2 agregam alguma coisa para a narrativa. As outras 3 ilhas estão lá só para existir, só para criar página. E eu não tô falando assim, criar página, criar um capítulo de 20 páginas. A gente tem mais de 100 páginas de viagem pro raio dessas ilhas, que não precisavam estar lá porque não agregam nada para a história do livro. Terceiro problema do livro de Caos e Farofada, e aqui a gente volta pro mesmo lugar da falta de planejamento, só que dessa vez é falta de planejamento de personagens. A autora simplesmente joga trocentos mil personagens novos pra gente, ou traz personagens dos livros anteriores que a gente não lembra direito, e ela não faz aquele esforço de tentar, ó, esse personagem que fez isso, esse personagem que fez aquilo, pra gente tentar lembrar. A gente não consegue se acostumar com a quantidade de pessoas, a gente não consegue se relacionar com essa grande quantidade de personagens que tá sendo jogado pra gente. E aí, pra fazer um efeito dramático, a autora pega e mata eles em umas cenas. Ou então, né, faz eles perderem um membro. E é pra gente, como leitor, se sentir movido, se sentir, né, nossa, o que aconteceu? Ou ter aquela coisa de adrenalina, que simplesmente não rola. Porque a gente não teve tempo pra se acostumar com esses personagens ou não lembra direito quem eles são. Aí, falando de personagens, vamos pro 4º ponto do livro de Caos e Farofada, que também é uma inconsistência de personagens, tipo o da mãe da Violet que eu falei no início do vídeo. Vejam bem, a Rebecca Yarros, que é a autora dessa série, ela é uma pessoa com deficiência e ela já deu entrevistas dizendo que ela quis criar um personagem na Violet que é um personagem de uma pessoa com deficiência. Então a gente acompanha nos 2 primeiros livros a dificuldade corporal que a Violet tem de passar de exames físicos e provas físicas na academia. Ela sente muita dor, a musculatura dela e os ligamentos dela não funcionam da forma como o corpo dos colegas funcionam. E isso não é só uma limitação para ela, também é uma potência para ela, porque ela consegue imaginar formas diferentes de fazer as coisas que não estão ligadas à forma padrão de fazer as coisas. O que acontece nesse 3º livro, porém, é que a deficiência simplesmente sumiu. Magicamente curamos a deficiência da Violet, porque nas primeiras 200 páginas ela mal fala sobre isso. Então a gente volta lá para os primeiros livros que ela sentia dor o tempo inteiro quando ela montava no dragão, quando ela não conseguia mexer o ombro, assim como os colegas mexiam, não sei o quê, como ela sentia dor nas articulações ao utilizar magia. E a gente chega nesse livro em que a gente está ocupando página com ilhas desnecessárias e tá simplesmente esquecendo que a Violet tem um problema que dificulta que ela voe e que ela use magia. Que sim, é citado, a autora fala, mas é uma menção de rodapé. Como se a dor dela tivesse diminuído magicamente, a dor tivesse sumido magicamente, alguém curou ela. Pra mim é uma mudança de tom muito abrupta, sem explicação, e eu como leitor fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí chegamos no 5º ponto, que é o último ponto sem spoiler, que é, pra mim, as cenas hot muito ruins. Vamos lá, o último ponto desse livro são as cenas hot. Vejam bem, eu não tenho problemas nenhum com cenas hot, contanto que elas estejam no lugar certo, tendo uma função para alguma coisa na narrativa, ou que minimamente sejam divertidas e não repetitivas. O que acontece é que nos 2 primeiros livros dessa série, as cenas hot estão bem colocadas, e elas não são demais, como a Sarah J. Maas faz ali na Corte de Rosas e Espinhos e não sei o quê. Porém, nesse 3º livro, a gente tem um problema, que é que a personagem principal e o seu namorado, o Xaden, eles não podem ter relações sexuais por um motivo mágico lá. E a autora, eu acho que fez pelo menos 5 cenas mostrando
a agonia deles não poderem estar perto nesse sentido, e como eles queriam se tocar e não conseguem se tocar e não sei o quê. E nas primeiras 2 cenas, ok, faz sentido, importante de ter esse processo aí que os personagens estão passando, mas na terceira, na quarta e na quinta cena fica repetitivo. Então parece que ela fica repetindo uma coisa pra tentar construir uma narrativa que não precisava. Depois desses 5 pontos sem spoilers, fica a questão, vou ler o próximo livro? É óbvio que vou ler o próximo livro. Eu não abandono séries no geral e eu gostei muito dos 2 primeiros, apesar de ter problemas pontuais com cada um deles. Vou continuar lendo? É óbvio. Quero saber o final, quero saber o que vai acontecer, quero ver os dragõezinhos e tal, adoro o livro de dragão. Agora, Rebecca Yarros, por favor, melhore no 4º livro. Bom, esse foi a parte do vídeo sem spoilers. Se você quiser continuar para os spoilers, fica à vontade. Se você não for continuar, não esquece de dar um like nesse vídeo, comentar o que você achou, me seguir nas redes sociais e tchau, tchau. Bom, 2 pontos com spoiler. Ponto número 1. O livro tem umas partes meio óbvias. Assim como no primeiro livro é um pouco óbvio que a gente tem um inimigo que vai virar amante, nesse 3º livro é um pouco óbvio o que vai acontecer com a Violet no final. A autora repete exaustivamente neste 3º livro que o Xaden não tem herdeiros. E, portanto, se ele vir a falecer, se acontecer alguma coisa com ele, o ducado de Aretia vai ficar sem um duque. E ela repete tanto isso que eu pensei assim, pelo menos umas 5 vezes. Bom, ou a Violet vai engravidar, e ela vai ter o herdeiro, ou ela vai casar com ele. O que aconteceu no final do livro? Eles casaram, né, meu amor? E assim, um casamento sem consentimento, porque ela estava desacordada. Pouquinho, talvez muito, complicado, né? E aí o último ponto é assim, eu achei que os personagens foram um pouco burros demais. Porque no final do livro a gente tem a construção de uma armadilha pela aquela inimiga que se acha que pode utilizar os trovões, que nem a Violet. E a armadilha que acontece ali para Violet ficar encurralada é muito parecida com a armadilha do 2º livro. Então, quer dizer, não teve evolução de personagem, o personagem não aprendeu nada com aquilo, né? Ele continua caindo no mesmo erro. Inclusive, o final continua sendo igual. No final do 2º livro, o Xaden teve que usar dos poderes da magia negra lá para salvar todo mundo. O que aconteceu no 3º livro? O Xaden teve que utilizar os poderes da magia negra e se corrompeu de vez na magia negra. Quer dizer, a estrutura é a mesma. E não tem muita diferença. E parece que o personagem não aprendeu muito com isso. Então, de novo, eu espero que o 4º livro melhore nesse ponto. Porque se a Rebecca Yarros conseguir manter o ritmo que ela construiu no 2º, né, no Chama de Ferro, a gente vai ter uma série muito boa até o 5º e último livro. Agora, se continuar caindo a qualidade desse jeito, talvez porque ela esteja escrevendo muito rápido, não sei, ou talvez porque ela não tinha planejado a história, vai ficar complicado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês amaram o livro e eu não amei tanto assim, por favor, não me xinguem e me destruam nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele, se inscrever no canal, comentar comigo o que você achou e me seguir nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Até a semana que vem com mais um vídeo e tchau, tchau!